Olá, eu sou a professora Suzana Luz, professora de redação, e venho falar com vocês hoje sobre o nosso tema número 3 da apostila, que é as formas de integrar e valorizar os povos indígenas no atual contexto brasileiro, tá bom? Bem, gente, como professora de redação, tem alguns temas que perseguem a gente, né? E ano após ano nós temos que abordá-lo. E não tem acordo, né? Como diz a minha irmã, trabalhar o tema até cair, não tem acordo. E tema indígena é um desses. Então imagina, nós já reviramos esse tema das melhores e piores formas possíveis, né? Já falamos sobre os interesses políticos na demarcação de terras indígenas, já falamos sobre territorialidade de terras indígenas, se isso compõe uma nação à parte ao Brasil ou não, a questão aí dos índios e sua cultura, como valorizar a cultura do índio no Brasil, o respeito aos direitos aos índios. Então, cada ano essa temática vem de uma forma na nossa apostila. Então, esse ano, a gente olha para revistas, para jornais, para debates, para os programas políticos na época das eleições presidenciais, e eu achei por bem fazer esse recorte, né? Quer dizer, as formas de integrar. Primeiro que nós temos que entender o seguinte: já existe um implícito textual, porque eu estou alegando que há formas de integração. Essa é a primeira coisa que nós temos que entender na temática. O que você vai ter que fazer para elaborar a sua tese é pensar assim: quais formas estão sendo utilizadas hoje e se essas formas estão sendo suficientes, estão sendo positivas para alcançar esse objetivo, que seria o objetivo de integrar e valorizar, certo? Então, vamos pensar em algumas formas questionáveis, tá? Pensem que já houve um momento histórico no nosso país em que a gente achava que estava valorizando o índio, quando lá no dia 19 de abril, dia do índio, a gente pedia para as crianças pintarem um índiozinho, né, a aldeia, ele pescando, ele com arco e flecha. Então já estava bom. No dia do índio a gente pedia para a criançada pintar esse desenho e estava ótimo já, né? E isso se mostrou insuficiente. Enquanto em sala de aula a gente estava pintando o índio, índios estavam sendo mortos, índios estavam sendo expulsos de suas terras. Uma outra atitude que eu vi sendo tomada inúmeras vezes também, e isso aparece em jornal, em revista, nos meios de comunicação mais variados, seria olhar para o índio com aquele olhar da ingenuidade. Ai, o índio é um coitado, o índio é uma pessoa que não tem opinião, né, inimputável, ele não pode ser realmente assumir um cargo público, ele não pode ser ele não pode negociar, ele não pode vender, ele não sabe o que ele está fazendo. Aí eu gostaria de retomar uma frase muito interessante que está nos nossos textos de apoio, que fala assim: olha, quando você me rotula, você me nega. Então, não existe um índio, existem índios. Existem índios que falam 3, 4 idiomas, existem índios que estão totalmente integrados na sociedade denominada branca, existem índios que são exímios negociadores, existem índios que plantam, que colhem, que vendem, que, enfim, estão colocados aí no mercado de trabalho e eles não têm nada de ingênuos, eles são pessoas que sabem negociar, sabem trabalhar, sabem lucrar e não há mal nisso. E essa é uma outra forma também de encarar o índio. Ou seja, a mesma sociedade que tira terra, a mesma sociedade que acha assim: olha, vamos tirar o índio dessa terra e vamos colocar em outra. Isso não funciona, isso funciona para nós. Nós, sociedade branca, civilização, né? Coloco tudo entre aspas porque são termos relativos, eu mudo de uma casa para outra tranquilamente. Agora, para o índio, ele tem aquilo que a gente chama de relação telúrica. Naquela terra, antepassados deles foram enterrados.
Naquele rio, ele tem história, ele se constituiu, ele nasceu, ele viveu ali naquele rio. Então não é a mesma coisa como para nós, que a gente muda de casa e acabou, né? O índio tem uma relação profunda com a terra. É ali que ele caça, é ali que ele pesca, é ali que ele planta, é ali que ele colhe, é ali que ele vende. É algo que está relacionado com a própria vida dele, né? Não é como nós, repito, que a gente muda de casa e acabou, tá ótimo. Então, pintar o desenho do índio ou ver o índio como ingênuo ou condená-lo quando ele se comporta como nós nos comportamos, são fases, são formas de ver a questão indígena. O teu tema vai ser o seguinte: hoje, que forma, o que se pode fazer para realmente integrar e valorizar a cultura indígena? Porque esse integrar que está aí, você não pode ver como aculturar. O que seria aculturar? Seria tirar os traços peculiares da cultura indígena dessas pessoas. Não. Então, assim, o desafio para a nossa sociedade hoje é integrá-los sem passar por esse processo de aculturação, sem passar por um processo em que essa interação venha a desvalorizar a cultura indígena, tá bem? Então, aí nos textos de apoio, no número 1, eu coloquei aí a opinião de alguns antropólogos que dizem o seguinte: integrar o índio não vai afetar a sua cultura. Por quê? É mais ou menos assim. Eu, tenho o costuminho cuiabano de depois do almoço dar aquela sonequinha, aquela dormidinha. 10 minutinhos, 15 minutinhos, às vezes 2 horinhas, dependendo se eu estou de férias. Eu posso ir para onde for, eu posso para São Paulo, Rio de Janeiro, eu posso para a Suíça. Depois que eu almoço, eu continuo com aquele traço cultural de uma região, como aqui em Cuiabá a gente faz esse soninho. Então, nessa visão desses antropólogos, o índio ele pode vir morar na cidade, ele ainda vai continuar com a sua cultura. É uma opinião, você não precisa concordar com ela, tá bom? Número 2, em carta a Bolsonaro, indígenas recusam políticas de integração. Então, existe essa tendência, no texto número 3 vai se falar, que índios de Mato Grosso, apadrinhados por Bolsonaro, querem nova lei que facilite plantio. Então, assim como existem tribos que aceitam apoio político, outras não aceitam. Então, eu coloquei os 2 textos para fazer exatamente essa contraposição. E aí é você que vai ter que se posicionar, tá bom? Lembre que aqui no curso Suzana Luz, nós, professores, não temos opinião. Aliás, temos, mas isso não importa. O que importa é como você vai defender a sua tese. E por fim, nós temos a Sandra Terena, a primeira indígena, a assumir uma secretaria no governo federal atual, 2019. Então, nós temos aí uma indígena que está sendo integrada e aí você vai ter que discutir sobre essa integração. Nos textos de leitura complementar, esses você pode citar no seu texto livremente. Eu coloquei aí para vocês, então, o livro do Darcy Ribeiro, Os Índios e a Civilização. É uma leitura muito interessante que você pode fazer em profundidade. Esse livro tem em PDF disponível na internet. Leia os principais capítulos, que são aqueles que vão interessar para essa produção textual, que seria a forma de integração. Coloquei para vocês também aí um livro chamado Contos Brasileiros Indigenistas, Contos Indígenas Brasileiros, e eu gostaria de ressaltar um deles que é bastante interessante, que inclusive nós já trabalhamos aqui no curso, que é uma escola que vai se preparar para receber o primeiro indígena, e eles esperam chegar lá uma criança, com cocar, uma criança só com uma tanguinha, mostrando quase que todas as partes íntimas, E quando o índio chega para o primeiro dia de aula, ele está com um tênis da Nike, uma calça de marca, um fone de ouvido. Na época era bem moderno os meninos andarem com Walkman, Então quando o conto foi escrito, e de repente tem aquele choque, Porque está todo mundo esperando aquele índio estereotipado. Lembra da frase: quando você me rotula, você me nega, tá bem? Então vocês vão ter que falar sobre esse aspecto, como integrar, mas ao mesmo tempo respeitar a cultura dos povos indígenas
hoje, com toda essa efervescência que tem em relação à demarcação de terras, contemporizem a temática, porque esses dias atrás aí houve todo um choque, porque saiu do Ministério da Justiça, que sempre, desde 1967, quando a lei da FUNAI foi instituída, as questões indígenas eram do Ministério da Justiça, aí se passou para um outro ministério, que seria o Ministério da Cidadania, aí voltou para o Ministério da Justiça. Quais interesses estavam envolvidos nessas trocas? Informem-se, tá bem? E façam um texto bem contemporâneo, questionem o mito do bom selvagem, não vão me falar de índios da banda Legião Urbana, porque aquela música não fala sobre índio, aquela música fala sobre relações interpessoais. E eu coloquei aí algumas músicas que vocês podem citar sim. Tá bem? Um índio, do Zé Ramalho, vocês podem citar. Coloquei aí, Todo Dia Era Dia de Índio, da Baby. Então vocês não vão me citar nem a música da Xuxa, nem a música do Legião Urbana para falar sobre índios, tá? Porque não vai pegar legal. Quero dar uma dica também. O indigenismo de José de Alencar não é o tipo de literatura que ajudou na integração do índio, ao contrário, ele reforça o mito do bom selvagem e vocês podem criticar isso, tá bem? Porque você mencionar o indigenismo de José de Alencar elogiando é mais ou menos acreditar em Lua Sem Cabeça, Papai Noel e Saci Pererê, esse tipo de coisa, demonstra que você tem pouca criticidade. Então você pode até mostrar o discurso de José de Alencar como um daqueles que fazia com que a gente tivesse uma imagem mais ingênua do índio, tá? Uma imagem estereotipada, né? Então, se você me rotula, realmente é porque você não me compreendeu e você me nega. Um grande abraço da professora Suzana Luz e eu espero boas propostas interventivas da parte de vocês sobre esse tema, ok?